Graça e paz, meus queridos, bem-vindos aí ao vídeo. Estou aqui do lado do pastor Valdir, um amado, quem a gente caminha já há algum tempo, e decidimos então estar fazendo uma entrevista. Eu estava falando com ele agora, que durante as lives as perguntas elas acabam ficando meio difícil de acontecer, né? Algumas pessoas não perguntam por timidez e às vezes pergunta, mas a fazer o acompanhamento acaba tendo uma perda. Então eu decidi estar fazendo essa entrevista. Como o pastor Valdir é uma pessoa acessível, um grande amigo, a quem a gente tem uma grande estima, né? Um verdadeiro irmão em Cristo, a quem a gente ama verdadeiramente, me permitiu o acesso e até sou grato a ele por poder estar aqui fazendo essa entrevista. E, bom, o pastor Valdir é um amado que se converteu no amor e graça e tem uma caminhada, né, no ministério, né? Passou por membro, líder de célula, anfitrião, supervisor, pastor dentro do ministério, e para nós ele é um grande motivo de orgulho, né, como membros do ministério, e também uma pessoa que nos inspira para que a gente possa estar, né, iniciando essa jornada. Pastor Valdir, queria falar alguma coisa? É só agradecer e dizer assim que estou sempre à disposição, sempre com vocês precisarem compartilhar alguma coisa, nós estamos juntos, né? Acho que esse é o tempo que a gente deve estar sempre disponível a esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas. Porque tem muitos membros que têm dúvida de algumas coisas e acaba ficando com vergonha de perguntar, né? Esse é o momento. Perfeito. Pastor, como o senhor que tem essa trajetória no ministério pode neste momento trazer uma palavra de incentivo para os que têm o chamado, não desistirem deste chamado? Realmente eu sou fruto do Ministério Amor e Graça, né? Sou aquele filho do Ministério Amor e Graça, onde eu cheguei como membro. De vez em quando até brinco com algumas pessoas, né? As primeiras células que eu ia bêbado. Por isso que quando se chegar algum bêbado na sua célula, não despreze, tá? Por mais que ele dê trabalho, mas você pode gerar uma pessoa ali, um fruto para o seu ministério. Eu cheguei no Ministério Amor e Graça como membro, e fui passando os tempos, fui me aprofundando, me relacionando, tendo mais aliança com o ministério. Passei pelo processo de todos os cursos que tinha na época, era o preparatório, então eu fiz preparatório. Abri minha casa para ter uma célula, e ali fui crescendo, me tornei líder de célula, multipliquei também as células, me tornei supervisor. E para honra e glória do Senhor, hoje eu me tornei pastor, né? Sou pastor do Ministério Amor e Graça, mas eu acredito assim que essa grande jornada para quem tem o chamado é um princípio que a gente tem que ter, é a aliança que você tem que ter onde você está inserido, porque assim a gente passa por diversas coisas na nossa vida, e se a gente for olhar para as dificuldades da nossa vida, a gente acaba parando. Às vezes alguma situação você fica chateado com alguma coisa, mas quando você entende que você tem uma aliança com aquele lugar e com as pessoas daquele lugar, você acaba passando por essa dificuldade e cumprindo o chamado. Perfeito. E é interessante a questão da aliança, como ela é forte, né, pastor? Sim. Ela faz todo um fundamento na vida do cristão, e através da aliança as pessoas vão galgando escalas, né, na sua caminhada até ela atingir o propósito de Deus, que fala em Efésios 4, se não me engano, a partir do 11, para que todo homem seja levado à plenitude da estatura de Cristo, né? Sem aliança Não tem como. Eu até brinquei alguns tempos com algumas pessoas, e eu tenho uma frase que eu coloquei assim, não importa o quanto você sabe da Bíblia e o quanto você sabe fazer as coisas no reino de Deus. Se você não tiver uma aliança, de nada serve. Se você não tem aliança com aquele lugar, de nada serve. Perfeito. Amém. Como o senhor já tem trabalhado com jovens há muitos anos, na sua opinião, o que atrai jovens de fora para a igreja e em
contrapartida, o que leva jovens da igreja a se afastarem? O que atrai os jovens de fora vindo para a igreja é uma coisa que eu percebi nesse longo tempo, é umas coisas que eles não têm dentro de casa. É uma afetividade, é um carinho de filho para com o pai, de pai para com o filho. E eu fui percebendo isso ao longo do tempo, que na nossa jornada com a rede dos jovens, eu me deparei com muitos jovens que não tinham os pais já tinham falecido, ou que não tinham os pais por os pais estarem presentes em casa, mas na afetividade estavam muito distantes. E eu comecei a trabalhar essas coisas, então tanto que muitos hoje me chamam de pai, né? Tem esse carinho comigo. Mas assim, o que eu percebi foi isso. Eles vinham para a igreja com uma necessidade, carinho, afetividade. E eu comecei a perceber isso e comecei a mostrar isso para eles, que na igreja, não por mim, mas na igreja eles encontrariam um verdadeiro amor que era de Cristo. Então fez com que eles viessem para a igreja. E o que motiva eles saírem da igreja hoje, infelizmente, esse é um propósito que faz parte de Satanás, né? A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, ele vai modificando algumas coisas e fazendo com que os jovens sejam atraídos por essas coisas, né? Eu lembro que quando a serpente ela tentou Eva, a Bíblia fala que os olhos de Eva brilhavam para aquele fruto, né? Então, existem muitas coisas hoje no mundo que os jovens olham e os olhos deles brilham. Mas eu acredito que a maneira como a igreja deve se portar contra isso, para manter os jovens na igreja, é a gente usar da mesma maneira como o amor que ele foi atraído, o mesmo amor continue nele para que ele não seja afetado pelas coisas do mundo. Perfeito. E uma das coisas que a gente percebe que tem tanta influência, até não só na vida do jovem, mas até de adultos que têm grandes problemas, né, com os seus laços familiares, a questão da paternidade, né? A paternidade ela é algo tremendo de Deus, né? E ela funciona muito bem para mostrar, né, mostrar Deus como nosso Pai, né? Isso. E ela funciona de uma forma, Deus restaurando o princípio da paternidade na igreja, o princípio espiritual, né? Sim, é interessante. Não falando assim que a nossa igreja é a melhor, mas assim, a visão da nossa igreja, ela tende a trabalhar muito bem essa questão da paternidade, né? A igreja em célula, ela tende a trabalhar muito bem essa questão. É tanto que hoje você vê muitas igrejas tradicionais falando muito da questão do discipulado, porque o discipulado traz isso para aí, restaura essa questão da paternidade. Então, quando a igreja trabalha muito bem a questão do discipulado, isso se torna muito mais fácil da gente aprimorar esses laços aí familiares. Criar o vínculo. Criar o vínculo, isso. Pastor, hoje, né, nesse tempo que nós estamos vivendo essa questão de isolamento, lockdown, né? Como manter os jovens na igreja sem os cultos, sem as células voltadas para eles? Essa questão para os jovens, ela se torna muito mais fácil do que para muitos adultos, né? Porque o jovem tem muita facilidade com essa questão de redes sociais, né? Então, assim, é muito mais fácil você lançar algum aplicativo, alguma coisa que faça com que todos se encontrem, do que a própria célula das pessoas com mais idade. Então, assim, nós temos os supervisores, os líderes que têm se preocupado também com isso, tem feito aí, baixado esses aplicativos e tem feito as suas células via online, que aparentemente é novidade, porém é chamativo, né? Atrai eles para estarem presentes. Então, assim, nós não temos muita dificuldade com isso, com relação a jovens, porque é uma área deles que se sente confortável em mexer com isso, né? Então, graças a Deus, nós temos mantido todos assim, atentos, ouvindo a palavra, ouvindo os recados da liderança. Sendo acompanhado. Sendo acompanhado. Justamente. É a era deles, né? Isso. Aí, para quem é um pouquinho antes disso, né, a dificuldade já tem uma dificuldade maior. Tem sido uma barreira.
Qual a sua visão como pastor hoje sobre o papel da igreja nessa sociedade em meio à crise, pastor? Nós temos visto que a igreja, ela sempre teve um papel fundamental na sociedade. E que de fato, Cristo, ele quer que a igreja, ele deu autoridade para a igreja justamente para isso. Para que a igreja, ela venha a ser diferenciada no meio da sociedade. Eu brincava esse dia com algumas pessoas, que eu vi uma matéria, que eu vi muitas escolas de samba se preocupando com essa questão de fazer máscara, aventais, distribuir cesta básica. E a igreja, ela pega um período e ela desce a lenha nessas pessoas, não é? Só que essas pessoas estão fazendo um papel que eu acredito que seria da igreja. Nós, como igreja, deveríamos nos preocupar com essas pessoas. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 16, ele fala assim, se alguma pessoa vir até você com fome, com frio, não adianta nada você simplesmente dizer, Deus abençoe. Porque a necessidade dela naquele momento é fome, é comida e é vestir. Então a igreja tem que se preocupar com essas coisas também. Então a igreja tem que ser diferenciada na sociedade nessa questão. Perfeito. Tem uma fé que age, né? Sim. E essa fé que age, que produz as obras, para que as pessoas, através dessas obras, possam ser ganhas para Jesus. Porque eu acredito assim, que a sociedade, em qualquer caos que ela viva, a primeira resposta que elas esperam é da igreja. Quando a igreja ela age de uma forma diferente, para a sociedade isso é um absurdo. Mas como eu não fui consolado pela igreja, como eu não fui vestido pela igreja, então assim, em todo o caos que a sociedade vive, a primeira resposta, a primeira solução que ela espera é que venha da igreja. Então a igreja ela tem que se atentar a essas coisas. Perfeito. É fundamental a igreja ser uma igreja ativa na sociedade. Até que ponto a crise tem afetado a igreja nesse sentido das questões de não poder congregar, de não poder estar junto? Eu acredito muito assim, Carlinhos, que a igreja de uma certa forma ela foi afetada sim. Por quê? Porque nós terminamos o ano já projetando os nossos projetos para o ano seguinte, que é o 2020. Então nesse tempo nós já tínhamos programados quantidade de encontros que iríamos fazer, programamos também algumas multiplicações de células, eventos que nós iríamos fazer, e nós tivemos que interromper essas ações e esses projetos. Então eu acredito sim que a igreja ela foi afetada em muitas coisas. Na área financeira também, porque nessa situação muitos continuam sendo fiel, da mesma coisa, para elas não afetaram nada, porém outras já tinham dificuldade de ser dizimista e ofertante nos cultos presenciais, agora para ela já é um empecilho e ela vai parar. Então eu acredito assim que a igreja ela foi afetada nessas questões. Por outro lado, nós estamos alcançando muitas pessoas. Em muitos cultos aí nós fazemos culto para 18, 20 mil pessoas. Nunca que nós iríamos fazer isso em cultos presenciais. Então, nessas contrapartidas, tivemos nossos prejuízos por conta dos projetos que foram interrompidos, pela questão da área financeira, que também foi afetada, mas por outro lado, nós estamos alcançando um número bem maior de pessoas. E até assim, para você que tem assistido os cultos online, mesmo que você ainda não esteja na igreja, mas se você quiser abençoar, quiser contribuir com a obra, porque tudo tem custo, até a questão de todos os cultos, fica livre, todos os custos são colocados no banco, a conta corrente onde a igreja tem a conta. Abençoe a obra do Senhor. Eu creio que você vai estar cooperando com a obra de Deus, e eu creio que quando nós fazemos isso, a bênção do Senhor também está sobre as nossas vidas. Isso, parabéns, meu Carlinhos, assim, pela sua chamada. De fato, a igreja ela precisa arcar com seus custos, é óbvio, e dentro de tudo isso nós não sabemos quando que isso vai acabar. Uma igreja como a nossa, que está começando agora nessas plataformas, a gente precisa melhorar algumas coisas. E como que nós vamos investir nisso? Só se tiver recursos. Então, depende de mim, de você ofertar, dizimar.
né? E ter um coração liberal, né? Sim. Deus conta com aqueles que têm um coração liberal. É como se eu ver a igreja nas redes sociais. Já uns 4 meses atrás, 4, 5 meses atrás, eu ouvi uma palavra do apóstolo Juscelio. Ele falava justamente dessa questão, as igrejas nas redes sociais. Então ele falava assim, a sua igreja ela tem que ser relevante também nas redes sociais. E a gente nem esperava passar por um momento desse, né? Então eu acredito que hoje tem um papel fundamental das redes sociais para que nós possamos chegar às casas das pessoas com a palavra de Deus. E nós precisamos disso, nas redes sociais, a nossa igreja também ser relevante, não só com a palavra de Deus, mas falar uma palavra de esperança para as pessoas, porque as pessoas elas ligam as TV e o que passa nos jornais são mais notícias de desespero. A gente vê que tem um número bem maior de pessoas que já recuperaram do Covid do que os que estão mortos. Mas a televisão, os jornais, enfatizam muito a questão dos mortos do que os que foram recuperados. Então a igreja tem que aproveitar essa plataforma e levar uma palavra de esperança para as pessoas. Então a igreja tem que ser relevante nesses dias nas redes sociais. Perfeito. E a igreja ela tem que fazer justamente o papel contrário, né? Dar esperança ao mundo, né? Isso, justamente. Temos visto como as redes sociais são uma forma de evangelismo muito grande, né? Muito poderoso. Mas como ter uma evidência de que tem alcançado mais vidas de fato através das redes sociais? Eu acredito que as evidências elas vão ser quando passar esse temporal, essa tempestade. Por quê? Porque as pessoas que foram alcançadas, depois elas vão ter que estar congregando nos cultos presenciais. Então essas evidências, eu acredito que vai ser dessa forma. Porque nós ministrando a palavra, evangelizando por meio das redes sociais, possa ser que alguém lá em outro estado, assistindo nosso culto, fala, quero entregar minha vida a Jesus. Ok, você está falando, se expressando através das redes sociais. Mas e depois o acompanhamento dessas pessoas, né? Então assim, as evidências vai ser mais quando terminar esse temporal. Amém, perfeito. E hoje, como o senhor analisa a crise, né, dentro de uma visão bíblica, tudo que tem acontecido? Nós acreditamos que Deus é soberano. Então nada acontece fora da permissão de Deus. Então tudo isso que está acontecendo, isso é permissão de Deus. Eu me embasei muito no versículo que a gente fala muito, muitas igrejas estão falando hoje, 2 Crônicas 7:14, só que eu me embasei muito no versículo 13. O próprio Perfeito. Deus falando assim, e se eu fechar? Porque Deus estava falando para Salomão da obra que ele tinha feito, da reconstrução do templo, da glória que foi manifestada naquele lugar, e eu acredito que eu até ministrei sobre isso esses dias. Talvez ali Salomão estivesse já todo inflamado, falando, não, agradei a Deus. Deus falou, ok, legal, o que vocês fizeram foram ótimos, manifestei a minha glória aqui, mas vem cá, e se eu fechar os céus? E se eu não mandar mais chuva? E se eu mandar gafanhoto? E se eu mandar uma peste? E aí, como que vocês vão se portar essa situação? Então assim, eu acredito que tudo o que está acontecendo hoje é permissão de Deus. A própria Bíblia ela fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não seja permissão de Deus. Então tudo que nós estamos vivendo isso é permissão de Deus, né? Então o que a gente precisa fazer é a nossa parte. Acreditar que Ele permitiu isso, mas tem solução. E muitas vezes assim tem uma ação, né, maligna por trás disso. Sim. Mas Deus na sua soberana, né, vontade vai permitir que essa situação coopere para aqueles que o amam. Exatamente. Ele vai usar dessa situação em favor da própria igreja, em favor do próprio evangelho dele. Quando Deus falou para o próprio Satanás que Jó era um homem reto, né? Mas o Satanás começou ainda a querer agir, Deus falou, tudo bem, pode agir. Deus permite todas as coisas, ainda que é uma ação espiritual, ainda que é uma ação diabólica por trás de tudo isso, ainda que ocorra isso, mas só ocorre pela permissão de Deus. Perfeito. Esse é tremendo, né? A gente saber que Deus, ele, em nenhum momento, ele perde o controle. Sim. Né? Como o senhor
vê na igreja brasileira hoje pode ser determinante para levar a esperança ao Brasil? Eu acredito que a igreja já teve um período esses dias da Páscoa, onde a igreja se mobilizou para fazer um jejum nacional, né? E eu acredito que o caminho é esse. Eu acredito que todas as igrejas, nesse momento, elas têm que deixar suas ideias teológicas de lado e começar a se unir em oração e jejum para que seja determinante no nosso país. A Bíblia fala que bem-aventurado, né? Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se a nossa nação, Deus for o Senhor, eu acredito que nós vamos estar protegidos e cobertos por essas coisas. Mas ainda o que dói às vezes na gente como pastores é ver algumas pessoas nesse momento colocando em questão as ideias teológicas dela acima das coisas. Então acho que esse é o momento da igreja brasileira, independente da sua questão teológica, dar as mãos uns aos outros e começar a orar, a jejuar, declarar palavras proféticas sobre a nossa nação para que tudo seja sanado. Na verdade é um momento agora de esquecer a placa Sim. e se tornar uma só em Cristo, né? Sim, porque esse é o grande propósito e a vontade de Deus, né? Quando Jesus, né, em Mateus 17, João 17, ele fala assim: Pai, eu oro para que eles sejam um como nós somos um. Então ali Jesus não estava especificando a placa da igreja a qual eles iam servir, né, as denominações que eles iam servir, mas Jesus está falando da unidade, e onde há unidade, há bênção, há prosperidade. Então eu acho que o grande segredo é esse. Que lição o senhor tira desse momento para hoje? Sim. Eu acho que todos nós estamos aprendendo, né, nesse período. Nós até acreditamos que o Brasil ou o mundo, eu acredito que o mundo não voltará a ser o mesmo. E uma das grandes questões que eu particularmente tenho, assim, uma das coisas que fico muito chateado é quando eu vejo alguém menosprezar outra pessoa. Então nesse período, aquela pessoa que ela tinha o nariz empinado, que ela era prepotente, arrogante, eu acredito que ela está aprendendo muitas coisas a valorizar outra pessoa, independente se ela não concorda com as ideologias da outra, mas eu acredito muito, a outra pessoa, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, então a gente jamais pode menosprezar outra pessoa, ou pela classe social, pela classe econômica, sei lá, por algo do tipo, mas a gente precisa olhar e valorizar outra pessoa. Então esse tempo tem sido assim muito precioso, porque nós estamos valorizando mais os nossos filhos, nós estamos valorizando mais as nossas esposas, né? A minha esposa, por exemplo, nesse período ela não parou. Aí eu vou levar ela até o ponto para ela ir trabalhar, mas eu fico assim com um certo receio, né? Porque até na própria empresa já teve casos, você fica com receio. Então você começa a valorizar as pessoas. E uma coisa que a crise também ela produz é nivelar, né? Sim. Aí nessa situação não tem aquele que está mais, nem menos, nem melhor, nem pior. Todos acabam ficando na mesma condição e situação, né? Eu vi até uma entrevista de um médico e ele falava assim que hoje esses grandes hospitais particulares, o atendimento é o mesmo do SUS. Ou seja, não tem mais, você é uma pessoa relevante na sociedade, uma pessoa famosa, ok, o tratamento tem que ser o mesmo daquela pessoa morador de rua. Perfeito. Qual a palavra para os dias de hoje, para deixar como uma reflexão para os cristãos e também para aqueles que ainda não se converteram a Cristo? Tem uma palavra que ela está ecoando muito forte no meu espírito esses dias, que é João 14, onde o próprio Jesus fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, vou voltar para onde eu estiver, vós também estáis. Então eu acredito muito, por quê? Porque quando você pega Deus, o Criador, lá em Gênesis 3,15, ele já tinha também falado uma palavra profética. Quando a serpente ele vai induz Eva a pecar, ele vai ter um diálogo com a serpente. Ele fala assim: olha, vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e do fruto da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. O próprio Deus, o Criador, estava falando de Jesus.
aconteceu. Jesus veio e na cruz, Jesus cravou o pé na cabeça da serpente. Depois vem o próprio Jesus em João 14 e ele fala isso: eu estou indo, mas eu vou voltar. Ou seja, essa certeza que nós temos que acreditar. Quem já está em Jesus, acreditar que ele vai voltar para nos levar, nós vamos viver ao lado dele. E quem não está ainda, eu acredito que é um tempo que Deus está dando de oportunidade para você se arrepender, para você ir e morar junto com ele. Então esse tempo nós precisamos refletir muito. Olha, Jesus falou, se ele falou, vai acontecer. Então nós que já estamos com ele, ok, vamos viver ao lado dele. E quem não está ainda, é uma oportunidade. Eu gosto muito de associar com a passagem de Noé, naquele período que ele estava fazendo a construção da arca. Perfeito. Eu até brincava com o pastor Darcio esses dias que assim, não está explícito isso na Bíblia, mas assim, o tempo que Noé levou para a construção da arca foi o tempo que Deus estava dando para as outras pessoas se arrependerem. Por quê? Quem foi salvo? Só quem estava na arca. Mas assim, porque Deus era um Deus maldoso, Deus ruim? Não. O tempo que Noé levou para construir a arca é o tempo que Deus está falando assim: se alguém se arrepender, vai entrar na arca. Então é o tempo que Jesus está falando assim: ó, eu vou para a casa do meu pai preparar, mas eu vou voltar. Porque... E tem muita gente que até brinca, né? A gente fala para as pessoas que Jesus vai voltar e alguns até tiram como zoeira, né? Ou desde como eu conheço por gente que vocês falam que Jesus vai voltar. Ok, Noé foi chamado de louco até o dia que choveu, né? Então nós estamos falando, Jesus vai voltar. Possa ser que alguns amigos nossos, e nós temos amigos assim, que não crê, talvez nas nossas conversas alguns falou para nós assim: vocês são loucos, né? Vocês estão acreditando num Jesus, num Deus que vai voltar? Talvez nós seremos loucos até o dia que ele voltar. E as coisas estão convergindo, né? Perfeito. O cenário está se preparando para a vinda. Então assim, para nós que já estamos com Cristo, essa convicção, essa certeza. Ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. E para quem não está, é uma oportunidade de você se arrepender, meu irmão. Perfeito. Essa ilustração com relação, o próprio Jesus fala que a volta dele seria como nos dias de Noé, né? E me trouxe também uma reflexão quando eles estavam no barco, Jesus estava dormindo e houve uma grande tempestade e o mar ficou revolto. Sim. E o barco estava quase a afundar, né? E eu acho que muito se fala a respeito dessa mensagem, mas uma coisa que a gente deve trazer para nós é que Deus, né, Jesus vem ali e acalma a tempestade, mas todos que se salvaram estavam no barco, sim, né? Ninguém pula fora do barco. E isso para nós hoje a situação está difícil, mesmo você estando em Cristo, mesmo você estando na igreja, mas permaneça, porque você estando em Cristo, né, e entendendo a igreja como o corpo de Cristo, né? Quando cessar a tempestade, você ainda estará no corpo, sim, né? Então não é hora de querer sair do barco, não é hora de querer sair da igreja. Jamais assim. Na verdade, não sair do barco, isso é a todo tempo, né? Mas em meio à tempestade, ilustra muito bem, que o fato de você estar com Jesus, você não venha passar por essa tribulação, por essas lutas, por essa tempestade. Você vai passar, o próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições, ok? Mas tem de bom ânimo. Então o fato de você estar no barco com Jesus, não vem dizer que você não vai passar por essas lutas, mas há uma certeza e uma garantia: o nosso barco com Jesus, ele não afunda. Independente do tamanho da tempestade, a gente vê claramente nesse texto que quando os discípulos veem o tamanho da tempestade, eles ficam apavorados ao ponto de achar que eles iam morrer, né? E ali haviam 4 pescadores, exímios pescadores que conheciam bem aquela situação. Se eles se apavoraram, então era uma tempestade realmente que causava pavor no homem, mas pelo fato de Cristo estar ali, todos ali permaneceram salvos. E é justamente essa questão que a gente tem que trazer para nós, né? Estar em Cristo, né? Ainda que seja qual for o momento que a gente esteja vivendo, mas é a única convicção que a gente tem da salvação. Exatamente. Bom, quero agradecer ao Senhor pela disposição do seu tempo, pela atenção que o Senhor nos deu aí, né? E agradecer a todos que estiveram assistindo o vídeo. Não esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho,
né, compartilhar, comentar. Eu creio que o que foi dito aqui foi edificador para muitos que vão estar assistindo aí, e que o Senhor possa abençoar a todos, pastor. Eu que agradeço, né? E assim, uma honra para mim poder ter esse momento de bate-papo com você. Parabenizar você pelas elaborações das perguntas, foram muito diretas e oportunas no tempo que nós estamos vivendo. E dizer que estou à disposição. O Ministério Amor e Graça é a nossa casa, temos que servir a nossa casa. E eu sempre falava desde o começo que nós, como líder do Ministério Amor e Graça, estamos à disposição para servir e alimentar os membros da nossa casa. Então, para mim foi um prazer, um bate-papo muito agradável e que estou à disposição. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Com Deus.